Trazemos imediatamente para a sala a nossa querida Cristina Serra, que vai nos acompanhar nessa segunda hora aqui de live. Cristina, bem-vindo, boa tarde. Cássio, Leandro, boa tarde, é um prazer estar aqui, boa tarde, comunidade, e um abraço muito carinhoso ao nosso ministro Celso Amorim, que acaba de deixar a sala. Eu estava acompanhando, o Celso Amorim realmente é de um brilho intelectual, e de uma serenidade, de um bom senso, que faz muito bem ouvi-lo. Muito legal. É verdade. Obrigado, Cristina, pela sua presença, viu? Sei que esse DCM no sábado, na hora do almoço, é muito complicado, mas muito obrigado pela sua presença. Eu almoço tarde no sábado. Eu não tenho eu também. Problema. Também te almoço depois da live. Cristina, então, olha só, deixa eu começar a conversar contigo seguinte, porque é o seguinte, na semana passada nós tivemos aqui um candidato à ABI, que é o jornalista Otávio Costa, tivemos uma conversa com ele de uma hora também, uma conversa muito legal, em que ele colocou várias questões programáticas em relação à chapa dele, falou sobre o embate que está acontecendo dentro da ABI por essa eleição, o passado da ABI, enfim, a gente tratou de vários assuntos. Então eu queria muito agora ouvir você falar sobre isso. Depois a gente vai conversar uma coisa mais genérica que eu também quero falar, que é como é que vai ser o papel do jornalismo e do jornalista nessas eleições de 2022. Mas especificamente sobre a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu queria muito saber se a sua posição, por que você decidiu ser candidato à presidência? Se isso tem relação, na verdade, com uma pesquisa que teria sido feita com um instituto chamado Galo da Manhã, né, que foi colocado aqui nas discussões no sábado passado, e por que você mesmo tem dito que há tanta reação à sua presença, uma reação que você classificou, inclusive, de misógina nessa campanha? Conta para a gente o que está acontecendo. Leandro, bom, é muito bom ter essa oportunidade para a gente esclarecer vários pontos, e obviamente são muitos pontos a serem esclarecidos, mas obviamente que eu confio na sua condução aqui dessa entrevista. Antes, porém, da gente seguir na entrevista, é preciso esclarecer um ponto, que uma das linhas de ataque a mim e a minha chapa é que eu estaria fugindo de debate, o que não é verdade, né? Você mencionou que nos convidou a mim e ao candidato de oposição para um debate que seria no final de semana passado. Quando eu fui convidada, eu já tinha um compromisso de família, não pude comparecer, e foi só por isso que não houve o debate. Você fez uma entrevista, aqui estou eu para uma entrevista, sendo que eu tinha falado para você que eu estava me propondo, então, com essa nova data, para um debate. Claro, ótimo. Foi muito bom você ter esclarecido isso. Eu, inclusive, expliquei onde a gente já tinha convidado, mas já tinha um compromisso anterior e não pôde vir. Não houve nenhuma situação. Eu, na verdade, nem vi isso ser insinuado aqui no chat de que você tinha fugido do debate. Não foi no chat. Isso tem acontecido em grupos de zap, em redes sociais. Eu conheço você há muitos anos, sei que você jamais fugiria de debate nenhum, então... Né? Esse assunto, para mim, não faz nenhum sentido, viu, Cristina? Não, eu sei, da sua parte eu tenho plena certeza disso, mas é que as coisas têm que ser ditas de forma muito clara, para que não fiquem imprecisões e para que não haja deturpações ou distorções daquilo que a gente diz, né? Então, eu estou totalmente aberta para o debate, e quero, inclusive, dizer, porque tem muitos jornalistas que estão preocupados com isso, que querem o debate, que nós já temos, pelo menos pré-agendados, né? O Silvio Tendler tem um canal do YouTube, vai fazer um debate. Já topei. Todo mundo que me convida, eu topo na hora. Só que precisa ajustar datas, porque todos nós temos as nossas vidas, os nossos compromissos, etc. O Luiz Nassif também nos convidou para um debate, está topado. A TVT nos convidou para um debate, ok? E o Portal 247. E aqui a gente pode voltar, né, em qualquer prazo para fazer o debate, porque você foi o primeiro que nos convidou para um debate. Então, isso é muito importante. E só para encerrar esse capítulo, houve uma outra tentativa de debate que deu um certo auê nas redes sociais, e esse outro debate só não aconteceu por circunstâncias muito específicas que o inviabilizaram. Então, para não perder mais tempo, só para colocar tudo no seu devido lugar, ninguém aqui está fugindo de debate. Vamos em frente. Eu vou responder as suas perguntas. Por que eu sou candidata à presidência da ABI?
Eu sou filiada à ABI desde 1989. Pouco tempo depois de eu ter me formado, eu me filiei à ABI e muito em função... Me filiei não só à ABI, mas sempre fui filiada a sindicato, a FENAGE. Com muito orgulho, quando eu morei fora do Brasil, eu usava a carteirinha da Federação Nacional dos Jornalistas, né? Ela é bilíngue, português e inglês, e abria muitas portas, né? Com a carteira da FENAGE, abria portas para o exercício da profissão nos Estados Unidos, que foi onde eu morei. Então, sempre estive perto das entidades sindicais, né, que lutam pela defesa do jornalismo e dos jornalistas. Por que eu procurei também a ABI? Eu era muito jovem quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ainda estudante, e participei da campanha das diretas. Uma das coisas que mais me impressionava quando eu vi os palanques era o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, né? Aquele senhor sério, de terno escuro. Ele e o Sobral Pinto, né, me impressionavam muito. Cabeça branca, né, lutando pela democracia, lutando na campanha das diretas, depois teve um papel importante no impeachment do Collor. Aquilo me fez pensar que a luta pela democracia é constante, porque você olhava para aquele senhor, nos seus 80 anos, né, ele morreu com mais de 100 anos, se ele ainda estava naquele palanque lutando pela democracia, é porque a luta pela democracia é constante. E foi isso que me inspirou a entrar e me filiar à ABI. E, da mesma forma, a atuação do Barbosa Lima Sobrinho nos é uma referência novamente para este momento, porque aqui estamos nós, jornalistas, a sociedade brasileira, lutando mais uma vez pela democracia. Nós achávamos que a tínhamos conquistado e consolidado, porque vivemos um período de 30 anos de democracia, mas, como todos nós sabemos, ela não estava consolidada. Cá estamos, mais uma vez, lutando pela democracia. Então, estar na ABI, pleitear a candidatura para a presidência da ABI, é, acima de tudo, uma forma de lutar pela democracia, lutar pelo jornalismo, que é a minha profissão. Eu não sei o que eu seria na vida se eu não fosse jornalista, é lutar pelo jornalismo, pelos direitos humanos, né? E é isso, basicamente, que me move. Isso surgiu, a minha candidatura surgiu, não foi uma primeira opção, né? Eu sei que as pessoas, tanto da diretoria quanto do Conselho Deliberativo, que é em torno do Conselho que se agrupa a oposição à atual diretoria, ambos os grupos procuraram outras pessoas. Aliás, teve um jornalista muito querido nosso, de todo mundo, Juca Kfouri, que foi procurado para ser candidato a presidente pelos dois lados. O Juca, por motivos dele, não pôde aceitar esse compromisso e essa responsabilidade. Isso é público, todo mundo sabe disso. A Beth Costa, outra querida e valorosa companheira, dirigente da FENAGE, foi procurada também para ser a candidata a presidente da ABI. Também, por suas razões, não pôde assumir esse compromisso. Aí surge o meu nome, há um processo de discussão que vai amadurecendo em torno de pautas, inclusive, que eu trouxe para o debate, como, por exemplo, a ABI se tornar, de fato, como está no nome, uma associação brasileira de imprensa. Ela não pode, embora ela tenha sua sede no Rio, e, evidentemente, por isso, a atuação dela aqui é importante, e o maior número de filiados é do Rio de Janeiro, mas a ABI tem que se abrir para o Brasil para incorporar a diversidade brasileira, as características regionais do jornalismo. Eu trouxe esse e outros assuntos para um processo de debate, resultou na minha candidatura. Outra questão, Galo da Manhã. O Galo da Manhã é uma ONG, um instituto, enfim, criado por uma senhora, enfim, não sei, eu não a conheço pessoalmente, Beatriz Bracher, que tem algum laço de parentesco com um banqueiro, Cândido Bracher, não sei ao certo, mas ela tem essa ONG, que é uma ONG de defesa da democracia e da cidadania. Como vários grupos econômicos, tem institutos, ONGs, onde reúnem outras entidades de variados espectros político-ideológicos, mas que, digamos assim, tem um terreno de atuação em comum de defesa da democracia. O que ocorreu?
e já vou encerrar, porque eu acho que eu quero muito falar das nossas propostas, mas é preciso esclarecer as coisas. A ABI fez uma grande campanha de arrecadação de fundos para tapar buracos no seu orçamento em caráter emergencial, né? Houve uma ponte, enfim, um jornalista, isso tudo, Leandro, é importante, está documentado em prestação de contas da diretoria para o conselho, para os conselhos, né? O Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. Essa ONG fez uma doação para a ABI de R$110 mil, que cobriu emergências importantíssimas naquele momento. Tudo às claras, sem contrapartida, uma doação para a ABI, que está em relatórios, novamente, aprovados pelos 2 conselhos, inclusive por pessoas que agora criticam e de forma maliciosa, tentam estabelecer uma relação suspeita entre a ABI e o Instituto Galo da Manhã. Pois bem, além da doação, a ABI, nesse crowdfunding que ela fez, ou a popular vaquinha, ela arrecadou bem mais do que R$4 mil, como foi dito aqui. Ela arrecadou R$26 mil. Somando, nós temos R$136 mil. Isso é mais do que a despesa mensal da ABI, que está em torno de R$100 mil. Portanto, a ABI fez um grande esforço de arrecadação, faz sempre, esse esforço é constante, mas esse especificamente resultou não em R$4 mil, mas em R$136 mil. É importante, Leandro, o seguinte, as pessoas saberem que quando a atual diretoria assumiu a ABI, a conta bancária da ABI estava bloqueada. Não podia nem movimentar a conta da ABI, porque tinha problemas com o CNPJ da ABI na Receita Federal. A atual diretoria, e é preciso que se destaque o trabalho excepcional do Marcos Miranda, que é o diretor financeiro, conseguiu o desbloqueio, ficou em dia com a Receita Federal. A folha de salários era atrasada, os funcionários não recebiam 13º, estavam com os salários atrasados. Isso foi resolvido. Todo mundo recebeu o 13º e todo mundo está com os salários em dia. Isso quer dizer que a situação da ABI está resolvida? Não, longe disso. Precisamos de muitos esforços nessa área e, inclusive, o Marcos Miranda, com muito orgulho, está na minha chapa. Ele é o atual diretor financeiro e continuará sendo o diretor financeiro. Bom, Galo da Manhã já foi. Por fim, você perguntou sobre a reação, uma suposta reação misógina à minha candidatura. Eu quero dizer o seguinte, eu não usei a palavra misoginia nem misógina até agora. Eu nunca disse isso, nunca. Mas sei que companheiros meus têm dito e têm publicado em posts que a resistência ao meu nome reflete uma misoginia, né? Eu acho que tem um componente, embora eu ache que não é esse o componente mais importante da resistência ao meu nome. Mas eu acho que tem um componente, sim, e muito claro, né? Quando pessoas da outra chapa dizem em grupos de Zap e em redes sociais que eu sou tutelada ou que eu sou uma candidata tirada do bolso do colete do atual presidente Paulo Jerônimo e do vice-presidente Cid Benjamin. Os dois, além de terem o meu apoio político ao trabalho deles na ABI, são meus amigos. E eu me orgulho muito dessa amizade. Mas quem escolheu ser candidata não foi nem o Pagê, nem o Cid. Eu escolhi ser candidata. E é por isso que eu estou aqui. Vem cá, você faz uma crítica muito constante, se fez no chat, quando eu conversava com o Otávio Costa, eu já ouvi isso em outros fóruns, digamos assim, o fato de você ter sido menina do Jô. O termo era esse mesmo, era garota, menina, né? Menina do Jô. Ou baranga do Jô, né? Pois é, chegaram a falar em baranga aqui, mas eu redargui na mesma hora. Você sabe por quê? Eu vou falar, eu sempre falo com o Jô, eu vou levar essa sugestão para o Jô. Jô, vamos fazer uma versão atualizada? Tem que rir, né? Mas olha só, eu falei assim,
Eu até falei, os homens são lindos, né? As mulheres, as mulheres são barangas e os homens são maravilhosos, né? Olha a misoginia aí. Assim que isso que eu falando, me pareceu exatamente. É o tipo de insulto que se faz às mulheres. Né? Homens horrorosos, você sabe, mulher é uma baranga, né? Essa mulher é feia, tá? Esse é o tipo. Quando se falou em misoginia, eu lembrei exatamente isso naquele momento. Até falei aqui que eu achava um absurdo isso, até porque você está muito longe de ser uma baranga. Mas a questão que eu coloco é a seguinte: esse preconceito, quer dizer, essa questão da menina do Jô é uma questão ideológica. A outra, por exemplo, o Otávio fez questão de dizer, reiterar, nós somos a candidatura de esquerda, nós somos a esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Bom, o Cid Benjamin, até onde eu não conheço o Pagê, mas o Cid Benjamin, até onde eu conheço, é talvez um dos caras mais de esquerda que eu conheci na minha vida. E eu queria saber o seguinte, como é que você trabalha essa crítica e por que você acha que ela é tão reiterada nesse processo eleitoral da campanha da BI? Olha, Leandro, o fato de eu ter trabalhado 26 anos na TV Globo é compreensível, né? As pessoas me associam à TV Globo, né? Eu botei a cara na televisão quase que diariamente durante 26 anos. Eu compreendo, né, de uma certa forma, mas eu tento explicar que uma coisa é a empresa, outra coisa é o meu trabalho. Uma coisa que pouca gente sabe, Leandro, é que eu saí da TV Globo porque eu pedi demissão da TV Globo. Eu pedi. Não foi a Globo que resolveu me mandar embora. O que pode acontecer também, não tem problema nenhum quando as pessoas são demitidas. Mas é preciso, já que a gente está aqui, né, e é uma oportunidade também das pessoas me conhecerem, é importante dizer isso. Eu pedi demissão, aliás, pedi rescisão do meu contrato, porque eu tinha contrato com a TV Globo, né, não era mais CLT. Eu pedi a rescisão do meu contrato no primeiro semestre de 2016, por várias razões, inclusive algumas de caráter estritamente pessoal, que, obviamente, não é o caso de tratar aqui. Mas atente para essa data. Eu pedi rescisão do meu contrato no primeiro semestre de 2016. A Globo, por uma decisão do ponto de vista jurídico, administrativo, enfim, uma decisão dela, disse, olha, a gente não vai rescindir o contrato, né, porque não é a nossa prática, assim, assado. Pois bem, o meu contrato terminava em janeiro de 2018. Como eu insisti muito nisso, e eu estava no processo também de escrita do meu livro sobre o desastre ambiental de Mariana, eles acabaram me dando uma licença. Então, eu tirei um longo período de licença. Os 2 períodos, na verdade, somados, dá um pouco mais de um ano de licença. E aí, quando chegou, então, o prazo que esgotou meu contrato, eu disse que não iria renová-lo. Então, eu me desliguei da Globo em janeiro de 2018, por um processo meu de amadurecimento dessa decisão e tudo mais. Enfim, mas foi uma iniciativa minha, né? Então, os fatos precisam ser colocados no seu devido tamanho. Sobre a minha trajetória lá dentro, Leandro, eu tenho orgulho imenso do que eu fiz na TV Globo, não só do que eu fiz dentro da TV Globo. Eu tenho orgulho imenso do que eu fiz no Jornal do Brasil, onde nós trabalhamos juntos, né? Você se lembra, na sucursal de Brasília. Eu trabalhei na revista Veja. Eu trabalhei, e esse é um grande orgulho, o meu primeiro emprego de repórter foi num jornal chamado Resistência, em Belém do Pará. Eu tinha 19 anos. Foi onde eu comecei a minha carreira de repórter, que completa agora, nesse começo de 2022, 40 anos. Eu me orgulho de tudo que eu fiz nesses 40 anos, tudo. Esse primeiro jornal que eu trabalhei, Leandro, o Resistência, era publicado pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Foi isso que me deu régua e compasso para tudo que eu fiz até hoje. Pois bem, Meninas do Jô. Ali era uma mesa de debate, né, coordenada pelo Jô, com outras colegas, cada uma ali tinha a sua opinião, opiniões, aliás, bastante distintas. Agora, tinha uma particularidade no meu trabalho. Durante todo o tempo que eu fui da mesa de debates do Meninas do Jô, eu também fui repórter. Eu conjugava essas 2 posições. Você sabe que repórter
não pode, quando você está na linha de frente da apuração, sobretudo no momento de convulsão política, como foi todo o período em que eu fui do Meninas do Jô, o repórter não pode sair dando opinião a 3x4. Então, o que eu fazia ali, basicamente, era trocar em miúdos, mastigar, traduzir para o público de um programa de entretenimento, traduzir os fatos políticos. O que eu fazia ali era, basicamente, análise factual do que estava acontecendo. Porque no dia seguinte, na época, inclusive, quando eu comecei, eu ainda estava em Brasília. No último ano do Jô, eu já tinha saído de Brasília, eu já estava de volta ao Rio de Janeiro. Só que eu estava no Fantástico, foi o meu último posto dentro da TV Globo, foi repórter do Fantástico. E quem fazia matérias de política para o Fantástico era eu. Eu fui várias vezes a Brasília como repórter. Então, eu tinha que ter muito cuidado em dar opinião aqui e ali, na mesa do Meninas do Jô. Era um trabalho extremamente difícil. Leandro, é muito fácil você atirar pedra, né? Eu quero ver ser vidraça. Mas, ok, eu estava lá. Quem está na chuva tem que se molhar. Eu, novamente, me orgulho do trabalho do Meninas do Jô. E para encerrar, Leandro, porque eu sei que isso tem sido usado contra mim nesse submundo digital, né, e nas redes sociais, eu quero te dizer o seguinte: se eu tivesse tido alguma conduta, alguma, mínima que fosse, né, que levasse a uma dúvida sobre o meu comportamento ético, eu acho que eu não teria o apoio, hoje, nesta campanha, das seguintes pessoas. A minha companheira de chapa, a minha vice, é Helena Chagas, ministra da SECOM da presidente Dilma. Com orgulho imenso, a Helena tem uma trajetória irretocável. A Helena é uma co-presidente, ela não é uma vice-presidente, né? Eu não gosto dessa coisa personalista, a presidente. Não, nós vamos fazer uma coisa colegiada. E a Helena é uma co-presidente que, aliás, tem no seu DNA a ABI. O pai da Helena, Carlos Chagas, era quem recebia em Brasília Barbosa Lima Sobrinho para as conversas, seja no Congresso, seja onde fosse. Era o Carlos Chagas, pai da Helena. Portanto, a ABI está no DNA da Helena. Helena está na chapa. Quem mais nos apoia? Franklin Martins, ministro da SECOM do presidente Lula, e que foi por anos meu colega de redação na TV Globo. Ana de Holanda, ministra da Cultura da presidente Dilma. José Eduardo Cardoso, que me procurou para entender por que eu estava sendo vítima de baixarias nas redes sociais, que foi o advogado de defesa da presidente Dilma no processo de impeachment, no golpe. Foi quem a defendeu no golpe. E, por fim, recebi também um apoio que muito me orgulha de José Genuíno, que me mandou um e-mail preocupado com as baixarias que estava vendo, que soube a meu respeito. Então, com isso, eu encerro este assunto de que eu sou candidata da TV Globo, da Folha de São Paulo, da Meninas do Jô e do mercado financeiro. Eu espero ter te esclarecido. Ótimo, Cristina. Eu ia até falar a questão da Folha de São Paulo também. Assim, eu queria só lembrar uma coisa, não sei se você não falou por modéstia, mas assim, a primeira vez que eu vi uma pessoa colocar publicamente o passado tenebroso, sinistro, terrorista do Jair Bolsonaro, foi você, se não me engano, no quadro lá no Jô Soares. No meio da discussão, você parou tudo e falou: vem cá, vocês sabem do que a gente está falando? Está falando de um sujeito que foi quase expulso do Exército porque ia botar bombas para explodir a Vila Militar no Rio de Janeiro, a Academia Militar das Agulhas Negras. E aí você fez um histórico do Bolsonaro quando ainda não se falava, né, quando não se levava a sério o perigo do Bolsonaro. Aquilo sempre me chamou muito a atenção, eu sempre fiquei muito grato a você por ter feito aquilo naquele horário, naquele ambiente, e num momento que as pessoas estavam tratando aquilo como piada. E você colocou o perigo real, e esse perigo real é esse psicopata que nos conduz hoje no Palácio do Planalto. Outra coisa interessante, quando falam Folha de São Paulo, né, eu acho que se esquece de falar que você tem hoje uma posição na Folha de São Paulo que é absurdamente destoante de tudo que se fala na mídia sobre o governo. Eu acho que você, talvez o Bernardo no Globo também, mas você faz um movimento contra-hegemônico muito claro. Inclusive, toda vez que sai um artigo seu, eu falo, é o último.
E você continua, então eu acho importante, enfim, você ter o print das suas colunas, você sabe disso? Ele circula mais ou menos de uma forma panfletária, que eu acho uma coisa muito interessante. As pessoas tendem a buscar links, né? Eu trabalho com meio digital, o link é muito mais efetivo no engajamento, mas as suas colunas elas são printadas, por questão dos direitos autorais, e são distribuídas assim, meio que clandestinamente, assim, como panfletos sobre posições muito firmes dentro da Folha de São Paulo. Por isso que eu falei, não, essa é a última. Agora ela passou dos limites, agora não vai. Leandro, e eu faço crítica à própria Folha. Eu já fiz críticas muito duras à própria Folha, dentro da Folha. Então, acho que é importante a gente colocar essas coisas também, né? Assim, eu tenho certeza, sim, sem nenhuma dúvida, de que tem um componente machista nessa oposição ao seu nome, muito mais do que programática, ideológica. Aliás, falando sobre programas, o Otávio Costa aqui também falou aqui na entrevista de que, na verdade, você teria copiado o programa deles. Eu vi, fiquei perplexa. Eu acho que uma conversa sua com o Marcelo Auler, eu não sei, desculpa, as coisas às vezes você teria tido acesso ao programa e estaria copiando o programa. Assim, tem alguma, assim, qual que é o seu programa e quais são os pontos de contato que podem ser considerados plágio no seu programa com o programa da chapa do Otávio Costa? Nenhum, porque simplesmente eu descartei completamente. Vamos lá, vamos contar. Tem que colocar mais esse assunto, a gente tem que, digamos assim, colocar em pratos limpos e, enfim, né, botar os pingos nos is. Foi dito aqui pelo candidato da oposição que eu copiei o programa na íntegra com a maior cara de pau. Nós temos aí uma mentira e uma grosseria, né? Mas tudo bem, a grosseria, cada um dá o que tem, né? Você dá a grosseria, você dá a educação. Vamos à mentira. O que aconteceu com relação ao programa? Quando ainda havia a possibilidade de uma unidade, de uma chapa única, eu cheguei a participar, eu acho que de 1 ou 2 reuniões lá atrás, né, quando já estava claro que os outros candidatos acho que não iam aceitar, enfim, eu me incorporei às discussões, como eu falei aqui no começo da nossa conversa. Quando havia, então, essa possibilidade de unidade, o grupo, né, que hoje está na oposição, apresentou um programa, eles têm um processo de discussão que já estava amadurecido e eles estavam com um programa pronto, algo em torno de 14 páginas. Como era uma tentativa de entendimento, né, eu me lembro que nessa reunião a gente falou, bom, vamos tentar fazer o seguinte, um programa único, a gente pega esse trabalho de vocês, que já está consolidado, de fato um programa bem feito, teve pensamento, teve esforço ali, né, embora o meu programa seja bem diferente. Alguns pontos em comum do ponto de vista político, porque nós somos as 2 chapas do campo progressista, né? Mas na parte prática eu tenho coisas bem diferentes que eu acho que eu espero ter a oportunidade ainda de falar hoje aqui sobre isso. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir este programa a um eixo, né? A um eixo de propostas básico, mínimo, e a partir daí a gente vai desenvolvendo a discussão. Inclusive, em respeito a esse trabalho, eu fui a redatora, porque, digamos assim, o meu grupo, né, que estava nessa discussão, disse assim, não, Cristina, faz essa proposta aí mais resumida para a gente discutir. E em respeito ao trabalho deles, eu mantive os eixos programáticos. Não foi para copiar, foi para respeitar o trabalho que eles fizeram até então. Como se sabe, a possibilidade de unidade não deu certo, né? E eu mandei esse resumo, e esse resumo ficou circulando em zaps, em grupos, mas assim, nós colocamos como uma proposta de uma possível unidade. Não deu certo, morreu o assunto, acabou. Eu nem sei o que fizeram desse resumo, não me interessa, é o programa deles. O meu programa, tem um detalhe, se você disser assim, Cristina, então me manda teu programa, quero conhecer. Nós temos um grupo que está sistematizando as propostas, mas nós não temos um programa fechado, e eu vou te explicar por quê. Porque o nosso processo de construção de programa é bastante democrático. Algumas pessoas até dizem, não, mas vocês têm que fechar isso logo. Assim, talvez o nosso processo seja mais lento, mas é esse processo de discussões que vai dar consistência a esse programa e vai dar condições
de que ele seja efetivamente aplicado. Não adianta a gente colocar meia dúzia de enunciados, né, e de intenções que a gente não vai conseguir realizar lá na frente. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Nós estamos propondo a criação da Diretoria de Igualdade Racial, porque nenhuma discussão sobre democracia hoje no Brasil pode ser conduzida sem que a gente coloque a discussão da democracia para a população negra, democracia e cidadania. Eu tenho a honra de ter como candidato desta Diretoria da Igualdade Racial o jornalista Ivan Acioli, daqui do Rio de Janeiro, que tem uma atuação muito intensa junto aos coletivos de jornalistas negros e negras, e nós estamos construindo a proposta. Não sou eu, uma mulher de classe média branca, que vai ter as propostas para os jornalistas negros e negras. Eu tenho que ouvi-los. E nós estamos preparando uma live com esses coletivos. Só depois de ouvi-los é que eu vou poder incorporar essas propostas. Eu tive Covid, veio o carnaval, não sei o que, atrasou. Era para ter feito antes, vamos fazer depois do feriado de carnaval. Tem um aspecto importantíssimo para a gente discutir, né, além das questões específicas que eles vão nos trazer, e que o Ivan já trouxe, que a gente tem conversado, como a presença de jornalistas negros e negros nas redações, nos cargos de direção editorial, nas entidades de jornalistas, né? A FENAGE tem uma discussão muito boa já sobre isso, nós vamos incorporá-la, quer dizer, é uma referência para a nossa discussão. Além disso, Leandro, tem uma questão absolutamente definidora do país que a gente quer, né, que é a discussão sobre a manutenção da lei de cotas. Quando a lei de cotas foi criada, depois, em 2012, o STF declarou a constitucionalidade da lei de cotas, e aí o Congresso aprovou a lei de cotas. Em 2012 também. Quando ela foi aprovada, ela já trazia uma revisão 10 anos depois. Infelizmente, essa revisão, que tem que ser feita pelo Congresso, se dará nesse contexto do bolsonarismo, e já há pressões muito grandes para extinguir a lei de cotas, né? Nós temos que nos contrapor a isso, e a ABI tem que estar na linha de frente dessa discussão. Então, essa é uma discussão, essa é uma pauta, uma agenda que é nossa, é da ABI, porque lei de cotas é cidadania e é democracia. Eu já escrevi outro dia sobre isso na Folha. Foi criado pela Universidade Zumbi dos Palmares o movimento Cotas Sim. Então, é esse tipo de proposta, Leandro, que a gente está trazendo, porque não basta a gente dizer, queremos incorporar todos, vamos filiar todo mundo, né? A ABI tem que ser brasileira. Tem, e todos nós concordamos com isso. Mas como é que a gente faz isso na prática? Você tem que transformar o discurso em compromisso, o compromisso em ação. Como? Trazendo as pessoas para discutir. Por isso, o nosso programa está, sim, em elaboração, né? Ele é muito voltado para a inclusão, né? E essa federalização, digamos assim, da ABI, que eu posso explicar mais à frente, porque eu acho que eu já demorei demais nessa resposta. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade. Primeira curiosidade, você falou que é candidata a presidente da ABI, disse que a Helena foi ministra da presidente Dilma. Você não gosta do termo presidenta? Para mim não faz muita diferença. Eu chamava a Dilma de presidenta, em respeito a ela, porque eu sabia que era como ela gostava de ser tratada. Eu respeito as aspirações das pessoas. Então, eu a chamava assim, quando estava com ela em entrevista, né? Mas a Globo você tinha... vai querer ser chamada como? Hã? Se, se você for eleita, você querer ser chamada presidenta ou presidente? Quiserem. Assim, isso para mim não é uma questão individual, né? Cada um me chame como quiser, eu não vou ficar, né, melindrada por uma coisa ou outra. Mas eu acho a discussão da linguagem muito importante. Eu estou dizendo assim, que para mim, individualmente, não faz muita diferença, mas a questão da linguagem deve ser discutida sim, tanto que eu tenho nas minhas participações, enfim, depois que eu compreendi a importância disso, eu, em geral, você viu, aqui eu dei boa tarde, comunidade, mas em muitas situações eu falo boa tarde, todas, todos e todes.
Eu sei que isso é uma questão polêmica, mas eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Nós, como jornalistas, sobretudo, nós temos que ser permeáveis a essas aspirações. Acho que tem uma discussão a ser feita nesse campo da linguagem, que é muito importante. Sobre isso, nós também temos propostas, mas eu vou esperar você fazer as perguntas para ir... E aí eu tenho uma dúvida, assim, uma questão que o Otávio colocou de uma forma muito assertiva, e no qual eu concordo com ele, é a necessidade de uma regulação dos meios de comunicação, de uma lei de meios. Qual que é a sua opinião sobre lei de meios, se você vai apoiar uma lei de meios se for eleita presidenta da ABI? Totalmente vou apoiar. Essa é uma necessidade para a democracia. É uma necessidade tão importante que essa discussão não pode ser só de jornalistas ou de especialistas em comunicação e meios, né? Essa é uma necessidade para a gente ter uma sociedade democrática. O Brasil tem uma das mídias mais concentradas do mundo, concentração acionária, né? Falando de concentração de poder. E uma das legislações mais atrasadas do mundo. Por quê? Porque todo mundo, os patrões, evidentemente, as empresas querem que tudo fique como está, né? O nosso Código de Radiodifusão é de 1962, né? A Constituinte, quem acompanhou, e a gente já tem idade para isso, eu não sei você, Leandro, que eu acho que você é mais novo que eu, mas eu já estava, eu trabalhava no Jornal do Brasil na época, aqui no Rio, e de vez em quando, muito de vez em quando eu ia a Brasília, mas eu acompanhava essa questão daqui. Eu não pareço nem de longe ser mais novo do que você, mas eu acho que sou, mas eu já era repórter, mas em Salvador, na Tribuna da Bahia, acompanhei bastante, eu digo assim, dedicado a entender. Naquele momento eu era muito novo, queria muito entender, mas eu acompanhei sim. Então, nós acompanhamos, e você talvez lembre que a comissão de comunicação, comissão ou subcomissão, foi a única que não conseguiu apresentar um relatório para a comissão de sistematização. Por quê? Porque foi um campo de batalha, foi um dos campos de batalha mais intensos, né? Onde a disputa se deu de forma mais feroz, porque os lobistas das empresas de comunicação, né, pressionaram muito para que não se avançasse muito nessa questão da democratização da comunicação. Ainda assim, a nossa Constituição traz artigos que são os enunciados muito importantes, mas que nunca foram regulamentados, né? Então, a gente precisa, entre outras coisas, né, além de caminhar para uma legislação que impeça os monopólios e os oligopólios, né, a gente tem que, por exemplo, uma coisa que tem que ser enfrentada, que é dificílima, a propriedade de meios de comunicação por políticos, né? Muitos usam laranjas, o político, o deputado ou o senador, não está na composição societária, mas alguém da família está, né? Ou seja, aquele meio de comunicação, embora não seja dele, mas ele, no Congresso, atua em defesa dos interesses daquele grupo. Os meios de comunicação nas mãos de igrejas, né? A regulamentação do percentual de produção regional e produção independente nas programações, né? E essa discussão é dificílima, porque quando se fala nesse assunto, é controle, é censura. E as empresas, com esse argumento, interditam completamente o debate, né? Então, para que a gente consiga avançar nisso, primeiro, tem que ter um trabalho de forte atuação junto ao Congresso, porque a decisão é do Congresso, né? A regulamentação se dá via projeto de lei. Tem que ter uma campanha com a sociedade, porque a pressão tem que vir para a sociedade. É de fora para dentro. A sociedade, o Congresso, o Executivo, né? E aí, a ABI e as demais entidades da comunicação têm que liderar esse processo. Então, a gente tem que, sabendo dessas imensas dificuldades, a gente tem que botar o assunto na mesa. Numa outra entrevista, eu e Helena estávamos juntas, a gente já se comprometeu a fazer, a ABI, convocar um seminário com especialistas para a gente conhecer a experiência dos outros países e tentar chegar à formulação de uma proposta que a gente possa apresentar ao Congresso. Independentemente disso, este ano de eleição é uma ótima oportunidade
para a gente perguntar para os candidatos, o ideal seria a gente fazer um debate com os candidatos, né? Do campo progressista, obviamente, que a ABI não vai chamar Bolsonaro para conversar sobre isso, nem Sérgio Moro. Mas fazer um debate com os candidatos sobre esse assunto específico. A gente sabe que é muito difícil, então uma proposta pode ser a ABI fazer uma entrevista com cada um deles, presencial ou remota, o que for possível, né, com a visão deles, para que a gente já possa fazer uma análise, uma leitura política da possibilidade, né, de encaminhamento desse assunto e preparar uma estratégia de atuação, né, que envolva uma pressão junto ao executivo, legislativo, com a participação da sociedade. Muito se fala, vamos regular os meios, vamos, isso é necessário fazer, mas a gente precisa aprender também com os outros países, ver as outras experiências. Os Estados Unidos, que são a pátria do capitalismo, né, do mercado, regula tudo e não sei o quê, eles têm regulação, eles têm, né? Nenhum grupo econômico pode ser dono de jornal, rádio e TV na mesma cidade, né? Todos os países democráticos, todos têm regulação. O Reino Unido tem, Inglaterra, Portugal, França, Itália, Alemanha, Suécia, são modelos com algumas diferenças, mas todos são no sentido de garantir a democratização dos meios de comunicação, a descentralização do controle acionário e a pluralidade de informação, porque a nossa ótica sempre tem que ser essa. Direito à informação é direito social, é direito da sociedade. Eu vou te pedir um minutinho só, porque a gente tem que passar um vídeo do nosso crowdfunding, nossa vaquinha virtual, para levar o Pedro Zambarda, nosso repórter sapatista, para o México para cobrir a visita do Lula. Então, eu vou passar o vídeo, em seguida eu chamo o Cássio para a gente ler os superchats e a gente volta para conversar, tudo bem? Tá bom. Só lembrando uma coisa, falta só um membro, não é isso, Cássio? Só um membro. Então, estamos esperando aí um membrinho só, sabe? Para a gente conseguir fechar nossa meta. Parece que faltam 18 tostões para a gente também fechar a meta financeira, que vai ser tranquilo. Vamos lá, Cássio, por favor. Vamos passar Fala, galera. Aqui é o João Lira. Eu já estou aqui na Cidade do México. Eu vou ajudar aqui o DCM a fazer a cobertura da visita do presidente Lula na próxima semana aqui ao país. A agenda do presidente tem um encontro com o presidente Obrador, né, o presidente mexicano, tem discurso no Senado e tem encontro com sindicalistas. E eu estou aqui no México exatamente para fazer essa cobertura para vocês. Se vocês puderem contribuir no nosso crowdfunding para ajudar com os custos de transporte, alimentação, internet, será de grande ajuda e grande valor aí para a gente fazer essa cobertura com qualidade. Muito obrigado pela parceria e até semana que vem. Olha só, eu achando que era iam mandar o Pedro Zambarda, já tem um cabra lá, é isso? Esse cara me pareceu muito bem alimentado, então não precisa de vaquinha. Esse cara tá super bem, cara. Esse cara vai lá trabalhar, rapaz. Tô brincando aqui, vamos ajudar a fazer a cobertura lá do DCM. E o Cássio, vamos ler o superchat? Aparece aí, Cássio. Sumiu, hein? Cadê você? Cadê o Cássio? Acho que o Cássio travou. Leandro, eu perturbei tanto o Cássio essa semana para ele me mandar o card daqui. Pois é, mas é porque o card é feito no dia ou no dia anterior e tal. O Cássio parece que deu uma travada e já vai sair. Deixa eu, enquanto o Cássio não volta, deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei com vergonha de perguntar para o Otávio, mas você é minha amiga, eu vou perguntar. Quanto é que ganha o presidente da BI? É remunerado? Nada, ninguém ganha nada. Ah, não, nada. É tudo voluntário. Eu achei que pelo menos o presidente tinha uma remuneração e tal, sei lá, para lanche, nada. Transporte, gasolina. Nada. Mas assim, tem os gastos, assim, quando vai viajar, a BI banca, você vai para um evento. Não, por exemplo, se você tiver um convite para viajar, participar de um congresso, alguma coisa, você pede que quem está convidando banque esses custos. Tá. Porque a receita é muito difícil. A grana é muito difícil também, né? Leandro, assim, a receita empata com a despesa. Em resumo, essa é a situação. Então, não dá para ter nenhum gasto extra. Eu pensei que tinha um salário, por exemplo. Então, eu estava até pensando mais tarde, então não me interessa mesmo. Legal. Então, assim, e outra coisa importante é, assim, por exemplo, eu não sou afiliado à ABI. E eu acho que uma questão que você vai ter que se debruçar, Otávio, enfim, quem ganhar vai ter que se debruçar, é sobre inserir a ABI no mundo digital, no mundo modernamente digital. Não é ter um site e uma conta no Facebook. É você facilitar, eu acho que você está falando de torná-la realmente nacional,
Acho que hoje a grande ferramenta para tornar qualquer coisa nacional e internacional é você fazer uma expansão digital disso, né? Fazer engajamentos com gente mais jovem, porque eu tenho a impressão que a ABI ainda é um assunto de velhos jornalistas. A gente vai fazer, sim. Inclusive, o processo de filiação é bastante burocrático, as pessoas reclamam, porque você faz virtualmente, mas você tem que mandar muitos documentos. Papéis, isso, né? Cartório, né? Até pouco tempo atrás, agora não mais, mas até pouco tempo atrás, você tinha que tirar cópia autenticada em cartório. Leandro, eu vou te resumir muito simples. A nossa visão em relação a isso a gente quer criar o aplicativo da ABI, para que as pessoas tenham no celular informações básicas e possam se filiar, inclusive se filiar por meio do aplicativo. Isso, tem que ter redes sociais permanentes, tem que as pessoas têm que conhecer e gostar da ABI, né? Isso. É verdade. Você não pode pedir documento autenticado, gente. Isso não faz muito sentido. Né? Isso caiu. Então tá bom. Então é isso. Cássio, vamos ler os superchats que tem, as perguntas, enfim, tem muita gente. Tem inclusive jornalistas amigos nossos que estão mandando aqui no privado para mim, agradecendo a entrevista. Vou deixar. A ideia é isso. Depois eu vou querer fazer um debate mesmo, chamar a Cristina, Otávio, a gente fazer um debate aqui, vai ser bem legal. Chamar o Cid, chamar a Helena, tanta gente que eu gosto. E que faz parte dessa luta, né? Eu acho que assim, eu tô encarando essa história como assim, meio que festivamente, viu, Cristina? Estou achando uma alegria ver essa discussão sobre a ABI, que para mim era uma coisa que estava enterrada. É verdade. Né? Esquecida. E a ABI tem uma importância histórica tão grande, tão maravilhosa na história do Brasil. Acho muito legal vocês estarem resgatando isso. Vamos lá, Cássio. Maravilha, Leandro, vamos lá. Desculpa, o computador esquentou, acabou caindo naquela hora, mas estamos de volta. Paulo Pamplona Frazão, Leandro, Cássio, ministro Celso, saudações, meu tijolinho de apoio, Cristina Serra, um abraço e bom trabalho, muito legal. Cristina, ela já mostrou aqui que tem apoio de um monte de ex-integrantes do governo Lula e Dilma, então, para quem tem dúvida a respeito da Cristina, está respondido. Você em Brasil, o tanque do Ocidente era ucraniano, Kiev sem russos. Célia Silva, obrigado. Maria Tereza Alves da Silva, ela manda um superchat agradecendo. Obrigado. A gente que agradece você. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. A Márcia Bagatinho, obrigado, Leandro, e convidados por tantos esclarecimentos. Estamos aqui para isso. Todd Rotidago, Cristina Open Mind, pago para ver o Bozo se ferrar. Flávio Tadeu, ele justifica, ele manda R$1 para a gente, diz muito pouco, mas é por convicção. O Denilson de Oliveira manda, escravidão é crime, uma ajuda para processar o DCM. Eu acho que ele está falando do Leandro Fortes, que está aqui na tela o tempo todo com a gente. Vivian Luiza Pinto, uma vida ouvindo esses argumentos toda vez que falava a respeito da Cristina da misoginia. É a vida inteira ouvindo isso, né, Cristina? Bruno Maricato, enquanto houver Globo, não haverá democracia. Bem-vinda, Elza Corsi. Mário Pradal manda, vamos direto ao ponto. É um conflito petistas e PCdoBistas a briga da ABI, a eleição na ABI? Marcelo Tartarini, desculpa a minha ignorância. Quem vota nessa eleição? É legal que a Cristina responde já. Fernando Melo da Silva, Cristina, suas propostas incorporam a regularização da profissão de jornalista, a exemplo do que ocorre com médicos e engenheiros? Antonieta Bauab, Cristina Serra é uma profissional séria e admirável, e é. Ludgleison Fernandes de Araújo, rapaz, espero ter dito teu nome certo. Ele diz, Cristina é o texto mais lúcido e crítico da Folha de São Paulo. Assino somente para te ler. Não sou jornalista, mas farei campanha para você. Rodrigo Spiegel paga os R$18 que nos faltam, depois eu volto para ler todos os pingos, agradecer e nomear os membros, à exceção dos membros fantasmas, Leandro. Temos dois membros fantasmas. São os Gasparzinhos, eles têm nome, são os Gasparzinhos, a gente chama eles de Gasparzinhos. Então vamos lá, vamos chamar a Cristina de volta, que a gente tem um monte de coisa para conversar com ela antes. Cristina, então, se você quiser responder, o que você quiser responder do Superchat, e incorpora uma pergunta minha também, assim, qual que deve ser o papel, só parar, o Cássio entrou aquele perfil de vídeo de sacanagem aqui no chat, atirou.
A gente sofre um ataque, às vezes, desse webcam chat, Hot Girls and Boys, video chat. Eles entram aqui, botam 200 mensagens, a gente tem que tirar tempo antes de alguém cair em tentação. Tirou nessa? Então tá bom, vamos lá. Então, Cristiano, incorpora a pergunta minha, assim, qual tem que ser o papel da ABI na questão da eleição de 2022, assim, na questão do Bolsonaro, e qual vai ser o papel dos jornalistas em geral nessa eleição? Se eles podem repetir as posições que tiveram em eleições passadas, ou essa luta hoje é diferente de tudo que a gente viveu até agora? Bom, vamos lá. Eu acho que teve uma pergunta aí da comunidade que me escapou. Alguém perguntou quem vota. Só votam os filiados da ABI e os filiados que estejam em dia com o pagamento das mensalidades. Isso significa o seguinte: a ABI tem, em números redondos, contando com as novas filiações, o prazo para novas filiações para poder votar já acabou. Né? Você pode se filiar a qualquer momento, mas para votar, este prazo já acabou. Mas, desculpa, por que isso? Por exemplo, se eu quiser me filiar para poder votar, eu não posso mais, é isso? Porque Quanto custa? Quanto custa a mensalidade? Acho que em torno de R$40, são R$40 por mês. No final, se você paga anuidade, dá algo como R$480. Você pode pagar a anuidade ou pode pagar por mês, né? Por mês. Agora, quem está inadimplente paga uma anuidade e as mensalidades, né, paga uma anuidade, que seria de 2021, e atualiza as mensalidades agora já de 2022, aí dá um pouco mais, 500 e alguma coisa. Enfim, então, não é uma votação aberta para todos os jornalistas, é para filiados. Alguém perguntou sobre a regulamentação da profissão. Bom, eu vi que esse foi um assunto que você debateu aqui e é importantíssimo, né? Todos nós sabemos que caiu a exigência do diploma para jornalista numa tristíssima votação do Supremo Tribunal Federal em 2009. O relator era o Gilmar Mendes, comparou o jornalista com a função de um chefe de cozinha, que tem o seu valor, né? É uma profissão importante como qualquer outra, mas a maneira como ele fez a comparação realmente mostra como ele vê, eu acho, o jornalismo com menosprezo. E agora, o pior disso tudo não foi só o Gilmar Mendes, como relator, ter puxado a posição que derrubou o diploma, né? Mas foi o único, posso estar enganada, se a memória não me trai, apenas um ministro do Supremo votou pela manutenção do diploma, que foi o Marco Aurélio Mello. Todos os outros acompanharam Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carlos Aires Brito, César Peluso. Então, aquilo foi um golpe contra a nossa profissão, que eu digo que é o marco inicial da precarização do jornalismo no Brasil. Né? A ação, a manifestação do Supremo foi motivada por uma ação de uma entidade patronal. Né? O argumento, se eu bem me lembro também, é que a exigência do diploma, ou pelo menos a parte das argumentações foi nesse sentido, que a exigência do diploma para o exercício profissional do jornalismo estava vinculada a uma legislação da época da ditadura, uma legislação autoritária, e por isso me parece que a linha de argumentação do Supremo foi muito por esse aspecto, né? E aí se isso seria constitucional ou não. Enfim, como eu disse, para mim é o início da precarização, que sim, depois veio a transformação tecnológica, né, a reforma trabalhista, o ataque aos sindicatos, etc., nos leva ao quadro de hoje. Agora, é importante dizer que
teve um projeto aprovado no Senado, logo após essa decisão do STF, teve um projeto aprovado no Senado para restabelecer a exigência do diploma. Esse projeto foi para a Câmara. A Câmara tem um outro projeto, também, de iniciativa de um deputado. Os dois projetos caminhariam juntos. Só que aí vem toda essa situação de convulsão política que a gente está vivendo, desde 2015, pelo menos, ou 2013, né, se você considera aquelas manifestações, e não teve mais clima político para esse projeto avançar. Essa é uma discussão que nós temos que retomar. Essa é realmente uma discussão. E essa é uma pauta da FENAGE, da ABI, dos sindicatos, de muito mais gente, né, de várias outras entidades relacionadas ao jornalismo. Acho que esse é um terreno que todo mundo tem que trabalhar junto, porque também só vai caminhar com muita pressão. Sobre o papel que você me pergunta, o papel da ABI neste ano. Leandro, a gente teve em 2018, né, um fenômeno, digamos assim, vamos chamar assim, né, do estabelecimento de uma falsa equivalência entre candidatos na imprensa corporativa, na imprensa, né, das grandes empresas, que trataram no mesmo nível, né, um representante da extrema-direita que defende a tortura e um professor com uma longa folha de serviços prestados ao serviço público brasileiro, né? Foi o Fernando Haddad, um professor, ex-ministro da Educação, que fez um belíssimo trabalho na educação quando foi ministro, né? Com o Enem e com uma série de outras iniciativas. E esses atores foram tratados com isso que eu chamo de falsa equivalência, e eu falo disso há muito tempo já, desde 2018 eu falava isso, que distorce a política, a democracia e o jornalismo. O jornalismo, que se preze, tem que dar nome aos bois. Então, nesta eleição, vir com essa conversa novamente de falsa equivalência e colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula, não pode. Né? E a ABI tem um papel nessa discussão, né? De se posicionar, de puxar esse debate, né? E de mostrar quem é um ator que respeita a democracia e a institucionalidade e qual é o ator que quer destruir a democracia e a institucionalidade. Então, te resumiria basicamente o papel da ABI nesta situação específica, eu acho que caminha por aí. E eu perdi, teve uma pergunta que o Cássio leu que seria importante, mas eu não consegui anotar a tempo e eu esqueci. Você lembra aí, Cássio, qual foi a pergunta que passou batido, não? Era aquela se era uma briga entre petistas e PCdoBistas. Boa pergunta. Eu considero que muito desse clima de divergências na ABI tem a ver, né, com esse pano de fundo de disputas partidárias. Só que assim, eu sou uma pessoa do campo progressista, mas eu não tenho vínculo com o partido A, B ou C e acho que a ABI não deve ter. Né? A ABI não é uma entidade para ser aparelhada. Né? A ABI tem que refletir a diversidade dos jornalistas brasileiros. Então, não é o partido A, B ou C que deve comandar e restringir o campo de atuação da ABI a uma visão partidária. E isso é importante também ressaltar aqui, eu faço essa ressalva, porque nós estamos falando de uma entidade que tem que ser plural. Plural dentro, obviamente, do campo progressista democrático. Né? Agora, e também fazendo a ressalva de que eu não vejo problema nenhum em que as pessoas, né, e em que jornalistas tenham seus vínculos partidários. Isso não é problema nenhum. Né? A gente não pode cair naquele discurso da demonização da política partidária. Não, isso é uma parte viva da democracia. Mas isso não pode atrapalhar, né, o andamento da ABI, a gestão, o seu dia a dia. Né? A ABI tem que dar respostas rápidas neste momento, porque o nosso inimigo comum é o bolsonarismo. PT, PCdoB, PSOL, estamos todos na mesma trincheira, contra o bolsonarismo. Tá certo. Então, olha só, Cristina, eu queria ter mais tempo para a gente conversar, espero que a gente tenha outras conversas, enfim, você frequenta bastante aqui o DCM, em várias lives, eu acho que a gente vai ter muita chance ainda de conversar, tá bom? De qualquer maneira, então, eu agradeço a sua presença, claro, como sempre, é um prazer enorme.
Não, eu vou te passar agora, né, para você fazer a sua reflexão final e a gente se despedir. Então, fica à vontade, por favor. Tá ótimo. Não, era uma coisinha que eu queria ter falado antes, mas eu não queria esticar muito a resposta. Eu queria dizer uma outra coisa, que esse compromisso nosso, né, de transformar a ABI numa entidade realmente brasileira, né, na prática também, o que a gente está propondo, que está no nosso programa. A ABI criou diretorias regionais no Distrito Federal e em São Paulo, né, por razões óbvias, são 2 grandes mercados, né, 2 grandes locais de concentração de jornalistas. Mas a gente precisa ampliar essa representatividade. Então, na nossa chapa, a gente traz 4 diretorias. A do Distrito Federal, e o nosso candidato é um querido colega de todos nós, o Ilimar Franco, que você, Leandro, conhece bem. Conheço, em São Paulo, diretoria que já existe, nosso candidato é o Leonardo Sakamoto, que traz, além da figura do Leonardo, ele traz, pela trajetória dele, ele tem 2 características importantes, né? Ele é professor de jornalismo e ele tem a trajetória dele ligada ao portal Repórter Brasil, que ele criou. Sim. A gente quer trazer o jornalismo digital para dentro da ABI. E nós estamos criando a diretoria Norte-Nordeste, porque o Nordeste tem uma participação muito grande já dentro da ABI, por meio de atuação no Conselho, principalmente Ceará, Pernambuco e Bahia. Nós conversamos com esses companheiros e falamos, queremos criar uma diretoria Nordeste ou Norte-Nordeste, conversem entre vocês, discutam e tragam um nome. E é uma alegria imensa. O nosso candidato é o Salomão de Castro, que já tem uma atuação na FENAGE, ele é o nosso diretor Norte-Nordeste. Sendo ele é de onde? De que estado que é o Salomão? Do Ceará. Ele é o presidente da Associação Cearense de Imprensa. Tem o Múcio Aguiar, que é da Associação Pernambucana de Imprensa, e o Ernesto Marques, da Associação Baiana de Imprensa. A ABI, que chama ABI também. Que chama ABI. O Ernesto é meu amigo, meu irmão, nós fizemos faculdade juntos. Assim, olha, que legal. Que legal, pois é. Então, nós criamos, em princípio, a diretoria Norte-Nordeste, claro, com a possibilidade de nós abrirmos, em algum momento, desdobrarmos a região Norte. Só que, por que ficou Norte-Nordeste? Porque esses companheiros já estão num processo de discussão amadurecida conosco há muito tempo. No Norte, nós estamos botando, né, nosso pezinho lá. Né? Por exemplo... No Pará, porque você é paraense. Assim, eu sou paraense, isso, é verdade. Mas a gente precisa ampliar, Leandro, e você sabe muito bem disso, a realidade do jornalismo na Amazônia é completamente diferente da realidade fora, né, no resto do Brasil, para simplificar. E eu abri aqui um canal de debate com a Kátia Brasil, que é uma jornalista também de uma trajetória irretocável, que criou o site Amazônia Real, né? Então, nós estamos num processo de discussão com ela. Ela me procurou dizendo, Cristina, eu quero discutir a diversidade regional do jornalismo. Né? Então, é uma alegria ter esse canal com a Kátia. Por fim, nós temos a diretoria da região Sul, com um companheiro bastante ativo, participativo, leal, que é o Wilson Romero. Então, eu acho que eu falei das 4 diretorias, Elimar, Leonardo, Wilson e Salomão, são esses os nossos companheiros. Então, quando a gente fala em transformar a ABI de fato na associação brasileira, é isso, trata-se disso. E para não esquecer também, eu queria, na verdade, falar os nomes, nós não estamos com a chapa inteiramente fechada, mas só para fechar, nós temos, então, eu na presidência, Helena na vice, o Marcos Miranda, que eu já falei, diretor financeiro, a Andréa Pena é a atual diretora de jornalismo, ela continua, tem os diretores regionais, tem o Ivan Acioli na igualdade racial e tem na diretoria de formação outro orgulho imenso para nós, imenso, que é a professora Eliara Santana, doutora em linguística, já fez um curso dentro da ABI de letramento midiático e acaba de lançar um livro chamado Jornal Nacional, um projeto de poder, com uma análise brilhante sobre as estratégias de comunicação, de construção de sentido no Jornal Nacional,
em coautoria com a Ângela Carrato e com o Juarez Guimarães, e que eu tive a honra de escrever a orelha do livro. Então, esse é o nosso time até aqui, falta colocar mais gente no barco. Leandro, Cássio, super obrigada pela oportunidade que vocês nos deram hoje, e estamos abertos para um próximo debate. Pô, a gente que agradece muito, Cristina. Muito obrigado por você adiar o seu almoço para conversar com a gente. O Edu Coelho, de BH, ele mandou uma última pergunta. Pô, eu vou atrapalhar ainda mais um pouco tua feijoada. Ele diz: como conseguir apoio de setores fora da bolha progressista a ajudarem a esclarecer a população de que a reforma da mídia não é censura? Exatamente, é um debate muito difícil. Essa é a primeira dificuldade, né? A atuação das empresas batendo nessa tecla o tempo todo, que é censura. O que a gente tem que fazer? Primeiro, se informar, conhecer os outros modelos de regulação, fazer esse debate, promover um seminário, fazer esse debate nas redes sociais. Esse debate tem que ir para a sociedade, né? A ABI não é dos jornalistas apenas, ela é da sociedade brasileira e precisa estar na linha de frente desse debate. A democratização dos meios de comunicação é um interesse social, né? E a gente tem que ter a competência e a capacidade de mostrar que não se trata de censura, né? Mas de uma regulação que valorize o nosso patrimônio de diversidade e de pluralidade. Queremos produção independente, queremos produção regional. O Brasil é muito rico para ficar concentrado, para que a programação, né, e os telejornais e a programação cultural, porque a ABI tem uma presença cultural muito forte, que a gente falou, eu nem falei disso aqui, mas a gente vai ter o debate com o Silvio Tender, que vai ser mais voltado para isso, né? A ABI tem essa participação também. Quando você estimula, isso precisa ser regulamentado, a produção independente e a produção regional, né, você permite a criação de um mercado jornalístico, inclusive, mas não apenas, né, de documentários, de cinema, de jornalismo. Eu tenho um sonho, eu vou falar aqui uma ideia que eu tenho, que estará no nosso programa, né? Eu estou muito dedicada à questão ambiental, vocês sabem disso, escrevi 2 livros com assuntos da área ambiental. A minha ideia, claro, precisa de dinheiro, mas a gente vai botar de pé, é criar uma espécie de cátedra de jornalismo ambiental a ser patrocinada pela ABI por meio de recursos que a gente pode captar com outras entidades que tenham dinheiro para isso. Seria uma cátedra ambiental Washington Novaes, que é um jornalista que, para mim, sempre foi faleceu recentemente, né? Ele morreu há pouco tempo, é uma referência para todos nós, jornalistas, né? E o jornalismo ambiental será cada vez mais importante pela questão das mudanças climáticas. Então, essa é a minha ideia, e eu penso que, para executar, né, projetos nessa área, a gente tem que ter os jornalistas lá na Amazônia, no Pantanal, onde seja, na Caatinga, no Cerrado, fazendo a reportagem, né? Populações indígenas mostrando a sua realidade, né? Fazer cursos, treiná-los tecnicamente, digamos, a usar essas ferramentas, que, aliás, eles já estão na nossa frente. Eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre a tribo do iPhone. Há uma produção audiovisual indígena espetacular, que a gente não conhece e que não está nas grandes mídias, justamente porque elas não têm acesso, né, a esse canal de comunicação. Tem um campo imenso para a gente fazer muita coisa. Desculpa, falei demais, gente. Não, eu estou falando, se o Leandro está com fome, não é isso não. Embora o velho fique com fome, cai a pressão, mas não é isso não. Eu queria aproveitar a sua presença, você falou do Washington Novaes, eu queria aproveitar a sua presença, sei que você conhecia e gostava muito dele, fazer uma homenagem ao meu querido amigo que faleceu ontem, Dida Sampaio, talvez um dos maiores, não o maior repórter fotográfico da sua geração, uma pessoa queridíssima, Dida Sam, sabe? Ontem eu tive um momento de amargura, de tristeza profunda, sabe, Cris? Fiquei até emocionado, porque o Dida era uma figura adorável, além de ser um profissional incrível. As fotos do Dida Sampaio, o acervo do Dida Sampaio é uma pérola, é um tesouro do fotojornalismo brasileiro que a gente vai ter que preservar daqui adiante para manter o nome dele. Então, a minha solidariedade, assim, sabe, os meus pesos da família do Dida,
O Dida morreu muito cedo, com 53 anos, era mais jovem do que eu, enfim. Eu fiquei muito triste, sei que você gostava muito dele também, que você o conhecia, então fica aqui a minha homenagem, né, e dedico essa live de hoje à memória desse grande, gigante repórter fotográfico e pessoa humana maravilhosa que se chamava Dida Sampaio. Viu? Que bom que você lembrou, que bom, porque eu também fiquei muito triste ontem, e o Dida era um gigante, realmente um gigante, uma pessoa de uma generosidade imensa, de um talento. Gentil. E que tinha, e eu não sei, Leandro, eu até comentei num post, a Sinara Menezes fez um post bastante emocionado, falando que o Dida é daquele repórter fotográfico que ele é tão competente, ele é tão ligado na apuração, na notícia, que ela conta de uma matéria em que praticamente o Dida apurou, trouxe as fotos, trouxe informações, ela só fez ali dar aquela forma final. E eu comentei, a morte do Dida, de uma certa forma, expressa o fim de uma era no fotojornalismo brasileiro, sim, que é a era desses grandes repórteres fotográficos, né, que apuravam, eram parceiraços, a gente ia para essas viagens, né? Pois é, eu lembro do Dida em muitas viagens. Espetaculares, eles eram muito parceiros na apuração. E os jornais, né, por razões óbvias, e enfim, que a gente pode discutir com mais detalhe em outra ocasião, eles foram, obviamente, cortando esse tipo de profissional, e o Dida era um dos últimos que ainda tinha uma atuação numa grande redação e que ainda fazia essas viagens pela Amazônia e tudo mais. Então, a morte do Dida, para mim, além da perda pessoal imensa para todos nós, é o símbolo do fim dessa era de ouro do fotojornalismo brasileiro. Eu tive essa mesma sensação. Ainda há alguns deles trabalhando, né, mas a morte deles simboliza o fim dessa era. Eu também achei isso. Fiquei muito, muito triste, porque me tocou pessoal, emocionalmente e profissionalmente a morte tão precoce. O Dida era repórter do Estado de São Paulo, um brilhante, um cara gentil, né, desses que jamais se colocou à frente da notícia para prejudicar alguém, pelo contrário, né, é o sujeito que estendia a mão quando percebia que você estava perdido enfim, sem palavras, viu? Então, um beijo grande para você, Cris. Nossa homenagem. Homenagem para esse cara gigante. Então, um beijo grande para você, muito obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar comigo esse sentimento em relação ao Dida também, tá bom? A gente se vê, claro, em muitas outras oportunidades, muito sucesso aí na sua campanha para a presidenta da ABI, tá bom? Um beijo grande para você. Obrigada, gente. Obrigada.